Olá pessoal, eu sou a Cecília, eu sou analista de marketing do Projeto Malva e hoje eu tô aqui para apresentar um pouquinho para vocês como se constitui a nossa equipe, tá bom? Primeiramente eu gostaria de dizer que eu tô muito feliz de estar podendo apresentar um pouquinho de tudo que a gente fez aqui para vocês. Bora lá! Bom, como eu disse, eu sou analista de marketing dentro do projeto, junto comigo eu tive o Gabriel Correia. Temos também a Alice, que é nossa analista de User Experience, temos a Gabi Ramalheda e a Vitória Estevam, que são nossas analistas de produto e brand, e temos também a Maria, que é nossa head de conteúdo e mídia e design. Gostaria de pontuar também que todo o nosso trabalho, todo o nosso projeto foi pautado em cima dos conceitos de marketing 3.0 de Kotler. Aqui a gente está enxergando o consumidor não só como um consumidor, e sim como um ser humano pleno, de coração, mente e espírito. A gente está aqui para gerar valor para essas pessoas e oferecer respostas aos anseios dela. Bom, paralelamente a isso, a gente também percebeu uma oportunidade no cenário de crianças em fase escolar, com a necessidade de conhecer um pouco mais sobre a cultura do próprio país. Então é por isso que a gente está aqui. O que acontece? Mesmo antes da pandemia, muitos estudos já apontavam que as horas que essas crianças passam com aparelhos eletrônicos na mão só aumentam. E é através desses aparelhos eletrônicos, sejam redes sociais ou outras coisas, que eles consomem grande parte de tudo que eles aprendem. Boa noite, meu nome é Gabriel Corrêa, sou analista de marketing junto com a Cecília e vou trazer para vocês o objetivo e o posicionamento da Malva. O nosso objetivo é levar rica cultura dos ribeirinhos para todas as nossas crianças, através de vídeos didáticos e descontraídos, acompanhado de um manual com possíveis atividades para serem feitas em casa, com os pais ou na escola, com os professores. Em relação ao nosso posicionamento, levamos conhecimento histórico e cultural do povo ribeirinho à base da nossa sociedade, as crianças, de forma didática, interessante, descontraída e respeitosa. Oi gente, meu nome é Alice, eu sou analista de User Experience e hoje eu vou estar aqui trazendo para vocês um pouquinho da parte mais analítica do nosso trabalho. Eu vou falar um pouquinho da nossa persona, do nosso estudo do comportamento do nosso cliente, um pouco da segmentação e um pouquinho de benchmarking também. Eu vou começar falando sobre a persona. Bom, esse nosso cliente ideal que a gente criou, que a gente trouxe para nossa marca, seria uma criança de 7 a 12 anos. Essa criança ela deveria estar cursando aí entre o 2º ao 6º ano de ensino. Preferencialmente, essa criança deveria estar instalada no Sudeste, aqui do Brasil, ter acesso à internet, smartphones, redes sociais e estar frequentemente utilizando essas ferramentas. Essa criança também é interessante ela ter o desejo de criar e aprender, que gosta de trabalhos manuais e que tem afeição pela natureza e o interesse em conhecer a cultura dos ribeirinhos aqui no Brasil. Seguindo essa lógica aí da nossa persona, eu fiz uma segmentação demográfica desse público e eu descobri que as crianças de 7 a 12 anos, que é esse público que a gente quer atender, ela compõe 8,26% da população total de crianças no Brasil. Esses dados são de 2020, tá bom? E foram dados fornecidos pelo IBGE. A gente também tem aqui os dados das crianças que estão nas escolas de 6 a 14 anos, que são os dados do censo que o IBGE fornece para a gente, e que 99,7% dessas crianças frequentavam as escolas em 2019, mas a gente sabe que esse cenário com a pandemia, em 2020, 2021, a gente não sabe ainda qual foi o resultado da pandemia na educação dessas crianças e como elas estão, a participação delas nas escolas. Então, eu peguei um outro dado aqui sobre a alfabetização, que a cada 10 crianças de 5 anos, 25 sabem ler. Ou seja, esse público não interessa a gente, porque a gente quer crianças que estejam nesse processo de alfabetização. Então, um outro dado que diz bastante por que a gente escolheu crianças de 7 a 12 anos é porque a cada 100 crianças até 12 anos, 99 sabem ler. Ou seja, é justamente essa fase que a gente quis pegar, essa fase da alfabetização. Não menos que 5 anos, que as crianças poucas ainda sabem ler, mas essa de 7 a 12, que é quando as crianças estão pegando mais aí o gostinho pela leitura.
Agora falando um pouquinho do comportamento desse consumidor, para saber se realmente o produto que a gente está oferecendo, o conteúdo, ele vai conseguir ser absorvido por esse cliente, se esse cliente está apto a absorver esse tipo de informação. Nos estudos feitos, né, pelo grupo, a gente pôde ver que é nessa idade que as crianças passam a consumir mais informações, porque eles estão nesse processo de alfabetização, correto? Então eles começam a ler por si próprios, eles começam a ter certa autonomia para desfrutar de textos literários, bem como também, né, aprender mais aí na interação com portadores de informações. A gente vê também nesse cliente, nesse consumidor, o desenvolvimento do pensamento lógico dele, tá bom? Isso vem junto com a responsabilidade que ele passa a ter nas instituições de ensino, né, que começam a demandar um pouco mais dele e tirando um pouquinho da percepção sensorial da criança, daquela educação mais infantil, né, introduzindo ele a um mundo mais lógico, um pensamento mais lógico. Então essa criança passa a ter um pensamento lógico junto com responsabilidade. E essa criança, ela também traz consigo um sentimento que é o do coletivo, da coletividade. Então esse consumidor ele vai adquirindo também um pouco de empatia, o que é muito importante para o nosso projeto, porque o conhecimento de uma nova comunidade por uma criança passa a ter um novo sentido para ela, né? Que é esse sentido de empatia, de coletivo. Então essa criança de 7 a 12 anos ela já tem com ela essa percepção. Bom, falando um pouquinho de benchmarking, a gente fez uma pesquisa na plataforma do Instagram para saber de páginas que oferecessem um conhecimento, um conteúdo similar ao nosso. Para a gente poder comparar as postagens, as curtidas, o número de seguidores, e a gente encontrou atividades para crianças, eu vou botar aqui o user deles, que é um Instagram que ele dá conteúdo, né, para educação infantil e algumas atividades também com materiais que você faça você mesmo, né, que você faz na sua própria casa com crianças. Então a gente está usando esse Instagram para poder fazer essa comparação. Fala galera, eu sou a Gabriele Ramalhida, sou analista de produto e branding junto com a minha amiga Vitória, e agora eu queria contar um pouquinho para vocês sobre o nome da nossa marca e o que nos ajudou a escolher Malva para representar todo o significado e conceito que a gente quer passar. Bom, a malva nada mais é do que uma árvore típica da Amazônia e uma das fontes de renda utilizada pelos ribeirinhos, que extraem a fibra dessa árvore, né, para utilizar como matéria-prima na indústria de estofados e de tecidos. Usada também na nossa logo, a malva ela é uma figura que traz inúmeras referências à comunidade ribeirinha. Essa árvore ela fica predominantemente às margens do Rio Amazonas, onde vivem os ribeirinhos, e o Rio Amazonas, por sua vez, ele é conhecido como o rio com maior vazão do mundo, ou seja, ele é extremamente ramificado, o que nos ajudou a representar graficamente o conceito de diversidade, onde todas as culturas saem de um pilar principal, que é representado pelo tronco, como o rio principal, e se ramificam por onde passam, que é representado pelos galhos, como os rios adjacentes, fazem essa comparação aos rios adjacentes. Além de todo o significado e conceito, né, nós utilizamos também a cocriação, ou seja, a participação do nosso público-alvo na construção da malva. As folhas, por exemplo, nada mais são do que as mãos de uma criança que nos ajudou e vai nos ajudar daqui em diante a tornar esse sonho realidade de espalhar a cultura ribeirinha por todo o Brasil. Bom, galera, agora a gente vai falar um pouquinho do nosso brinquedo relacionado à cultura ribeirinha, mas antes eu queria falar um pouquinho do contexto para vocês, porque muito da essência da brincadeira ribeirinha é geralmente utilizar os elementos extraídos da própria natureza para poder construir o seu próprio brinquedo, né? Ou seja, eles utilizam que basicamente eles têm acesso para poder brincar e se divertir. Então, a nossa ideia é também dar esse protagonismo para a criança, incentivar essa criatividade, delas conseguirem construir o próprio brinquedo. E a proposta é que elas consigam fazer isso com materiais recicláveis mesmo, que possuem em casa.
E, por exemplo, nas linhas dos nossos produtos divulgados até o momento, nós temos um barquinho feito de papel, um peão feito de papel e palito, um peixinho feito de caixa de ovo e também um golfinho feito de papel que representa o nosso mascote, né? E todos esses brinquedos, né, eles são divulgados junto com algum conteúdo no nosso Instagram, porque a ideia é sempre trazer o conhecimento sobre a cultura ribeirinha e em seguida a parte mais prática, né? Já que toda criança gosta mesmo é de mão na massa. Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Vitória e eu tô aqui para explicar para vocês a escolha do nosso mascote, tá? Nós escolhemos o Tucuxi, que é um golfinho que é o único golfinho que vive em água doce, né, na água dos rios, aqui no Brasil, predominantemente no Rio Amazonas, né? O que acontece? A gente escolheu o Tucuxi justamente pelo apreço que o povo ribeirinho tem por parte desse animal, né? Esse nome ele ficou popularmente conhecido por esse povo, né? E ele é um animal que auxilia na pesca, diferentemente do boto cor-de-rosa, que atrapalha na pesca, não é um animal bem visto, né? Nem bem quisto pelos ribeirinhos, né? Inclusive, o tucuxi, existe uma crença em torno dele, de que ele resgata náufragos, né? Então, o povo ribeirinho, ele gosta desse animal, ele protege esse animal, e tem tudo a ver com o que a malva traz, né? Que é essa preservação ambiental, essa preservação dos animais, né? O tucuxi, recentemente ele entrou para a lista dos animais ameaçados de extinção, né? Então a gente traz esse mascote com a ideia de transmitir essa mensagem. Oi pessoal, meu nome é Maria Clara e eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a nossa identidade visual. Bom, como vocês podem ver, nós utilizamos duas cores principais para nossa paleta, que são o azul e o verde. O azul, ele tem o significado de remeter aos rios, que é um elemento super importante para a cultura ribeirinha. Além disso, nós também trouxemos o verde, que remete às árvores, às florestas e, de modo geral, à natureza, que é super presente e influencia tanto a vida e a rotina dos ribeirinhos. Além dessas duas cores principais, nós utilizamos uma variação de tons de azul e verde para conseguir trabalhar no nosso projeto. E assim vocês conseguem ver, por exemplo, tanto na paleta de cores e na nossa apresentação que estamos realizando agora, como também no nosso perfil no Instagram, que traz muito essas cores e esses elementos presentes. E no nosso Instagram a gente também trouxe algumas formas geométricas e algumas formas que remetem, por exemplo, aos rios. E vocês vão reparar que toda vez que a gente fala sobre as brincadeiras, toda vez que a gente propõe um vídeo, um conteúdo que seja uma brincadeira, a gente traz o elemento de uma lâmpada. Ou seja, a gente remete ao nosso slogan, que é a liberdade de brincar com o que a criança quer criar. Então, toda vez que a gente propõe esse tipo de exercício, a gente traz esse elemento, que é algo que facilita a identificação do público e torna o nosso projeto muito marcante pela sua identidade visual. Para parceiros aí para o nosso projeto, a gente dividiu em 3 grupos: escolas do ensino fundamental, grupos de Facebook e projetos sociais. As escolas do ensino fundamental, seria preferível que elas estivessem no ensino EAD, né? Porque aí o nosso material seria um complemento a algumas disciplinas. Quais disciplinas? História, ética, filosofia, artes, educação física, que são disciplinas aí que tem um pouco a ver com o nosso projeto, com o nosso assunto. Os projetos sociais seriam de assistência à criança, porque geralmente são projetos que têm ali uma atividade pedagógica, né, inclusa. Então, seriam esses tipos de projetos sociais. Os grupos de Facebook voltados ali para assuntos de folclore e educação, tá? Geralmente são grupos de pais, né? Alguns pais que estão aí correndo atrás de educar o seu filho em casa, com tudo que tem acontecido hoje no Brasil e no mundo.
Aqui estão elencados alguns parceiros, as escolas de rede de ensino SESI, né, que estão localizadas aqui em Nova Iguaçu, o Centro de Educação Valadares, que fica situado em Mesquita, o CEPAN Oficina do Saber, também no centro de Nova Iguaçu, e o Colégio Equipe Ser e Crescer. Todas essas escolas são de ensino fundamental, elas têm um ensino um pouco construtivista também, não tão conservador, então são escolas que a gente visa aí tá apresentando o nosso projeto. Projetos sociais, né, foi feita uma pesquisa e encontramos o SICA e o CAVE, tá bom? Que são projetos com crianças e com atividade pedagógica. E os grupos de Facebook Ideia Criativa e Folclore BR. Muito obrigada a todos, espero que você tenha gostado do nosso projeto. Segue lá a nossa página e curte bastante a gente.